para quem tá chegando agora no canal ou perdeu os últimos vídeos dos nômades aqui, a gente continua pelo México, agora em um espaço muito especial chamado Planta Glamping, onde a gente veio para trabalhar, fazer a gerência de um espaço de hospedagem. A Oninha tá ali, como vocês já viram sempre por perto, né, Oni? E aqui a combinha fica estacionada embaixo dessa mangueira linda, linda, que dá uma boa sombra em alguns horários para nós. E estamos assim, ó, conectado com a energia, com o Wi-Fi, colocando a vida em ordem, como vocês viram, as roupas em ordem. Aqui a gente já fez uma jardinagem, como a gente mostrou no último vídeo. E já tá quase seca a roupa, hein? Tô anotando aqui as economias, mais ou menos os gastos durante 2 anos de estrada. Vamos a ver. É por isso que você tá ficando careca, mais careca do que nunca? Será que é por isso? Por isso que a barba até caiu. Essa foi ruim, hein? Como eu já dei o spoiler, o vídeo de hoje é sobre o quanto gastamos durante 2 anos aí na estrada. Vamos ver. Tá saindo aqui umas anotações aqui. Quanto que economizamos, quanto gastamos, mais ou menos, né? Porque já tem 2 anos, né? Valores mudam. Não, 2 anos e 2 meses já. 2 anos e 2 meses. Outra. Tô tentando lembrar aqui qual é as partes que a gente faz economia na estrada. Tô lembrando de cozinhar, que a gente cozinha na Kombi. É, cozinhar na Kombi é uma baita economia. Também é um dos maiores gastos que a gente teve durante todo esse tempo de 2 anos na estrada. É em comida, a maioria dos gastos. Então, cozinhar na Kombi é a forma que a gente encontra de economizar. É, ou cozinha na Kombi para economizar, ou como a gente está aqui no Glamping, quando a gente está em algum outro lugar, a gente tenta cozinhar na cozinha do local. Já economiza mais uma vez que é no gás. É mesmo, Aí na louça. Na louça, na água, economiza água. Economiza 3 paradas numa só. Exato. Esse acho que já deu uma torradinha. E aqui a gente improvisa os tacos com rapidez. Isso é bem barato aqui, não? R$4 e vem 15. Aí a gente faz tacos com elas. Pronto, deixa eu desligar. Muito bom. Fora isso, claro, tem aqueles momentos que você tá num outro país ou tá assim na estrada que você vai querer experimentar uma comida típica ou comer aquela pizza no final de semana. Poxa, viajar não é sofrer, né? Então, claro que a gente vai e aproveita sim, mas são poucas as vezes isso. Tem temporadas que as vacas estão gordas, como se fala, né? E tem vez que tá magra mesmo. Faz tempo que a gente não vai, né, agora. Não chove muito, o pasto não fica verde. Então a vaca dá uma emagrecida, mas... E eu lembrei de outra coisa, que é uma das formas da gente ir num restaurante ou experimentar uma comida típica, ou ir numa cafeteria, sorveteria. É através das parcerias. Isso que a gente fez durante esses 2 anos e 2 meses, foi entrar em contato com aquele lugar que a gente gostaria de provar, experimentar, e passar, né? Contar a nossa história, que a gente saiu do Brasil e tudo mais. E na maioria das vezes a gente teve um retorno muito positivo. E não é à toa que a gente provou desde carne, uma tábua de carne, até alitas, que é asinhas, assim, bem temperadas. Bem, a gente já provou de tudo graças à parceria também. Então, é uma forma de economizar, é fazer parceria com os lugares. E tá vendo que o vídeo não é só do quanto a gente gastou, mas é também dicas para você que quer viajar, que pensa em viver assim mais nômade, né? Sim.
E o quanto que a gente gastou aí? Vai falar? Vai fazer as contas? Tá nas contas ainda. Nesses 2 anos? Aham. Meu Deus. Vai fazer a média, né? A média. Uma média, que eu já falei, né? Já tem 2 anos e 2 meses que a gente saiu, então os preços variam muito. A ONI, por exemplo, a gente gasta na faixa de uns R$ 350 por mês com ração. E fora esse gasto com a ração, a gente também tem um gasto de passagem de fronteira. Toda vez que a gente passa a fronteira, tem os documentos da ONU, tem as vacinas que tem que estar em dia e todos os outros requisitos para ela entrar. Inclusive, a gente recebeu uma mensagem perguntando, né, sobre os trâmites de sair com o cachorro, a dificuldade. Realmente o pessoal põe muito empecilho por causa da documentação das fronteiras. Mas, gente, com muita calma tudo é resolvido e vale muito a pena mesmo. A gente fala de levar o seu doguinho junto. Espero ter ajudado esse casal que vai sair para viajar com a positividade de que vai dar tudo certo, que vai ser uma aventura e tanta para eles e pro doguinho também. O cachorro é muito bom porque te faz movimentar, né? Você tem que passear, você tem que levar ele para fazer a necessidade. E uma seguridade também, é uma segurança. Tanto que quem acompanha nós aí viu que a única vez que a gente foi roubado foi a vez que a ONI não tava. Foi 2 noites que ela dormiu num hotelzinho que ela ganhou e nos roubaram. E ajuda muito também nessa parte. E agora de mais gastos, uma das coisas também que mais gasta é gasolina. Gasta muito. Aqui no México, então, é a gasolina mais cara da América Latina, tá sendo o México. Tá no cerca de 7 e pouco em reais, né? Mesmo no Equador, sendo dólar, mais barato que aqui. E é isso. E o outro gasto é a alimentação, né? Também. Voltando no carro, os gastos do carro é gasolina, que eu já falei que tá um absurdo, e o óleo. Tem que trocar óleo também de vez em quando, né? É bom. Graças a Deus não tá tendo manutenção de motor. A gente regulou válvula uma vez. A gente anda muito devagar, né? Então, como vocês também já sabem, andamos igual uma tartaruga. Para justamente não ter muita manutenção. Na verdade, nós vamos desfilando. O cara fica brabo com nós, quer passar em cima. Mas nós vamos devagar, nem ligo. Ai, já tava esquecendo do pedágio, porque o México, além de tudo, é o país que mais caro e mais pedágio tem. Os pedágios aqui são bem caros mesmo. Fora isso, em todo o país tem um pedágio, tem uma taxa, tem um estacionamento. Então tem esses gastos a mais aí nos gastos desses 2 anos. Vai ter gente que vai desconjurar nós aí, mas ultimamente agora, depois que a gente saiu de Belize e entrou de novo, a gente tá pegando só a estrada que não tem pedágio. E tá sendo bom o asfalto e passando de dia, porque é muito caro o pedágio mesmo, muito pedágio. Ó, tá sequinha já. Ó, tá aqui uma economia e ao mesmo tempo um dos gastos que você tem que prever aí, quem viaja, que tá nesse gasto de 2 anos nossos aqui na estrada, que é lavar a roupa. Muitas vezes dá pra gente fazer como aqui, lavar a roupa na nossa mini lavadora ou lavar a roupa num camping, mas tem que pensar nisso, porque muitas das vezes também não dá quando a gente está numa cidade grande e a melhor opção é você levar numa lavanderia. E como aí no Brasil, muitos lugares a lavanderia sai caro e ela fica nesse orçamento aí do mês, então tem o gasto da roupa sim, e quando tem roupa de cama, aí é ainda mais caro. Pensar que é um gasto ainda maior, porque aí não dá para lavar mesmo, tem que pagar para lavar um edredom, um cobertor. Então tem esses gastos aí incluso nos 2 anos de estrada. E esse vídeo tá ficando bom demais, né, minha gente? Tá até assim. Mais ou menos, porque falar muito dinheiro dá desespero. É muito gasto. Mas tem que pensar que a gente vive. Claro. Essa a palavra, né? Então, o que a gente gastou ao longo desses 2 anos não são gastos, é a nossa vida. Então, se a gente estivesse numa casa, a gente também gastaria. E às vezes até mais, hein? Fica aí para um outro vídeo pra gente ver
como seria, né, esses gastos? Qual gasta mais? Motorhome ou uma casa? Uma residência? Chuta aí. Ahá! Troca de óleo, não tem mais gasto. Tem os extras, né? Quando teve uns extras durante esses 2 anos, como algumas manutenções, alguns perrenguinhos da Kombi. Teve que ir mesmo. É mesmo. Teve Eu os esqueci. perrengues pessoais também, como dentista. Eu fiz a extração de 2 dentes durante a jornada. Foi, 2 dentes. Ai, papai, se continuar viajando assim, vai ficar banguela. Ah, nada a ver. Não posso perder a piada, né? De jeito nenhum. Mas então tem esses gastos também que a gente poderia ter se estivesse numa casa. Foi com a suspensão da Kombi, foi isso mesmo. E os dentes. E às vezes um gasto também a mais com a nossa casinha, né? Tá aqui, ó. Então, dentro desses 2 anos e 2 meses, tem os gastos com a manutenção, como às vezes um vazamento que entupiu a pia. Trocamos LEDs, né? Trocamos LEDs, que nem trocamos as cortinas de casa. Agora a gente pretende muito trocar o colchão. Só não fizemos isso porque ainda não encontramos um profissional que faça esses tipos de colchões por aqui. Trocamos também, que mais? O ventilador. Ah, falamos junto. Colocamos os blackouts que não tinha. Tem sempre alguma coisinha, né? Vocês sabem como é. Eu tinha um controlador guardado aqui embaixo, que não era legal. E aí na estrada também você percebe que algumas coisas ficam melhores de outro jeito. E aí trocamos pra cá, foi mais fio. Compramos um inversor de É 110. Painéis solares que a gente ganhou da Ganhamos Trucão. da Trucão. E que precisamos comprar também as pecinhas para instalar. Comprei agora há pouco os aparelhos para começar a treinar. E tô usando. Tá usando? E fora isso, não trocamos nenhum pneu, né? Não, os pneus são até hoje os mesmos, que saiu de lá do Brasil. A Kombi tá bem de boa. Graças a Deus, na manutenção ainda tem bastante pneu ainda, se você for ver aí. Tem mesmo, viu? Só perdeu os pelinhos. A gente anda muito devagar, né? 60 km por hora é muito devagar. E tem os gastos pessoais, como compra de roupa, um presentinho numa data especial, ou aquela surpresa, ou aquela coisa que a gente precisa como higiene pessoal, shampoo, né? Coisas que não dá pra viver sem. Não tem como viver sem um desodorante, né? Então, assim, de todo esse tempo na estrada, a vida na Kombi ou no motorhome é muito parecido com uma casa. Então tem essas coisas que a gente compra, que a gente fala que gastou, mas na verdade é o consumo que você faria em qualquer lugar. E olha que a gente tenta economizar, porque os países fora do Brasil, o que muda são os valores. Dos países mais baratos aí da América Latina, a gente já sabe que nossos irmãos argentinos, a economia não tá boa, então acaba prevalecendo para nós. Tá melhor, é o mais econômico. Depois vem a América do Sul em si, ela tá bem parecida com o Brasil ali, de valores. Depois que atravessa para a América Central, que aí já fica mais caro um pouco. E aqui na América do Norte, no México, mais caro ainda um pouco. E aí, mais caro, né? Só vai subindo, então vai ficando cada vez mais caro. O continente vai subindo os valores. É mesmo. Então vamos fazer o geral. Tá aqui também uma coisa que eu tava esquecendo de falar, mas que entra nos gastos aí de 2 anos, que é a água. Brinquedo não, viu? Mas muitos países não é possível a gente encontrar água potável em qualquer torneira e a gente tem que comprar. Aqui no México isso é uma coisa positiva porque é muito barato encher os galões. É cerca de tipo 3, 4 reais naqueles autosserviços, que eu acho muito bacana a ideia. Já mostramos em outros vídeos aí. Mas tem países que é isso, sai caro a água. E é um tal de entra e sai, né? E muda daqui, muda dali. É porque enquanto a gente tá conversando com vocês, a gente tá aqui trabalhando também. Então, atendendo os hóspedes, indo pra lá, vindo na casinha. E assim vai. Vamos continuar o bate-papo aqui,
aqui, espero que esteja bem bacana. Aliás, se tá curtindo, já deixa seu like, que é muito importante pra nós. Espero que a gente chegue logo nesses 20 mil inscritos e quem sabe nos 50 mil, que aí o druida ali, ó, vai ficar sem barba. Foi o que ele prometeu lá atrás. Vamos ver. E aqui em casa, acabei de lembrar de mais um gasto que entra aí nesse total de 2 anos na estrada, que é hospedagem. Foram poucas as vezes que a gente ficou em um camping, em um Airbnb. Opa, tempo real, caiu uma manga aqui agora. Ainda bem que estão pequenininhas e verdes ainda. E cortou até a linha de pensamento aqui, deixa eu voltando. Hospedagem, isso mesmo, poucas as vezes que a gente ficou num camping ou no Airbnb, mas ficamos. Isso foi uma forma de a gente economizar quando a gente precisava de Wi-Fi para subir os vídeos, lavar a roupa e queria relaxar um pouquinho, descansar de uma cidade grande, então a gente ficava no espaço de camping. E o Airbnb que a gente usou poucas as vezes, mas quando a Combinha ficou no concerto a gente usou, acho que por mais de uma semana. Depois usamos de novo, você lembra, Fá? Usamos para passar, acho que da Colômbia para o Panamá. Agora na volta com certeza a gente vai precisar. E aí é uns 10 dias. Fora isso, tem mais alguma vez que a gente usou? Não, Airbnb só essas vezes. É, né? Agora camping a gente já usou mais vezes, que é para isso, para pegar esses serviços que a gente precisa ter. Lavar roupa, Wi-Fi. Um bom Wi-Fi. E a gente faz parceria também. Na maioria deles a gente chega já pagando pelo menos algumas diárias e depois propõe para esse local um intercâmbio por experiências como limpar, pintar, ajudar nessa manutenção da área, do hóspede. Afinal, a gente é viajante, então a gente entende um pouco melhor essa visão de espaço para receber, para estar como hóspede. Então, a maioria delas a gente não pagou, foi free. E vou te falar que a gente fez grandes amigos assim. Tá aqui, ó, remedinho. A gente não faz uso de remédio controlado, né? Graças a Deus, não. Graças a Deus a gente é muito saudável. Tem quem acha aí que nós temos uns parafusos a menos aí, deve achar que nós até tomar remédio, né? Chama nós de doido. Maluco, vocês são malucos. Não toma remédio, não. Não. Mas tem quem toma, então aí tá nos gastos Claro. na estrada. Aí entra nos gastos. E é isso. Poucas as vezes, né, a gente ficou doente, graças a Deus também. Mas tem uns imprevistos, como eu tive no olho. A gente ficou mal lá em Cusco também, né? No Peru lá. Pegamos Covid. e foi feio lá, né? Nossa, Foi. foi. E aí, nesses momentos, a gente conta com a ajuda de vocês mesmo. Em muitos momentos, a gente contou com a ajuda. Então, esses gastos, grande parte disso, a gente teve o apoio das pessoas nesse sonho. Que agora é o sonho voltar pro Brasil, né? Bora lá, pegar a Amazônia ali, Boa Vista. Delícia. É Boa Vista? É. Roraima, é mesmo. Tô ruim de geografia não, hein? Nem sentei e lembrei de mais um gasto. Pra encerrar falando, afinal, quanto a gente gastou, mas eu lembrei que tem mais um gasto. Os lugares turísticos que a gente foi. Uns é de grátis, né? Outros tem que pagar. Outros tem que pagar e a gente ganha entrada, igual o Chichén Itzá. Valeu! E tem uns que saem bem caro, como Machu Picchu, mas que vale a pena realizar esse sonho. Afinal, a gente já tá na cara do lugar, né? E ainda conseguimos um desconto também, né? Tem uma frase que eu escutei uma vez que vale bem. Dinheiro realmente não é tudo. Dinheiro não é tudo. Contato é tudo. O contato é tudo. Contato vale mais do que dinheiro, você quer saber. E é isso aí. Tendo os contatos certos, os contatos bons, firmes, você vai conseguir bastante coisa. Mas claro que para economizar a gente procura os lugares gratuitos, as praias gratuitas, os passeios mais econômicos. E vai muito pelo que o pessoal fala, né? Sim, também, conversando com o nativo, e ele vai te indicando os melhores lugares, mais barato. Surpreende ou cada de lugar. grátis.
Mas claro, um vulcão, Algumas coisas tem que Não ser tem pago, como, né? Não é. tem jeito. Aí Mas vale a pena, e vale a fica pra pena. história, né? Fica pra história. Agora nós vamos entrar na matemática de novo aqui nesse trem. Bora lá. 2 anos e 2 meses vão dar quantos meses? 3, 2, 1. 26 meses. 26 meses eu dividi em 2 vezes. 2 de 13 meses. 13 meses a gente gastou aí numa faixa de R$ 3.000 por mês. E os outros 13 meses, que depois que foi que entramos na América Central, e aqui é do Norte, deu mais 13 meses. Um gasto de mais ou menos uns R$ 5.000 por mês. Então o total aí desses 26 meses deu R$ 104.000. Deve estar aí. Pode ser que seja mais um pouquinho. Mas na faixa de 104 mil. Número doido, né? 104 mil. Mas tá bom. Pra contar muito, pra fazer muita conta não também. Se não ficar doido, Pra quem tem um tempo curto, é bom fazer essas contas. Porque aí já sai certinho, né? Como a gente já aqui já tá morando, a gente fez essas contas de 2 anos e 2 meses. Mas a gente já mora na conta tem 7 anos. Então a gente não faz muito essa conta. Porque a gente vive assim, né? Agora se você vai sair do trampo, ou vai pegar, sei lá, 1 ano de sabático, aí é bom você fazer as contas certinho para você desembolar esse 1 ano aí tranquilo. E pode ser a mais, como o Rufá falou. Isso porque a gente começou com um aplicativo, fazendo tudo certinho, marcando os gastos, todos os gastos por dia. E tem quem é organizado assim até hoje, entre os amigos viajantes, ou você aí de casa, que faz todo esse orçamento de entrada e saída. Mas eu falar que chegou uma hora a gente... Não tem jeito. Não, porque senão você fica muito preocupado, acaba não fazendo certas coisas, porque já tá ali, ó, orçamento. Então a gente percebeu que, assim, a gente, claro, se aperta, economiza, mas quando precisa a gente corre atrás do que precisa mais pra viver bem, viver assim, de uma maneira simples, mas realizados. Então a gente trabalha para estar pagando isso com os artesanatos, a gente trabalha aqui nas mídias sociais, com as parcerias também. A gente tem o apoio de vocês quando aperta. E quando vem uma ajuda, claro, sempre muito bem-vinda, porque a gente respira um pouco mais aliviado, não pensa tanto nessas questões, aí como vai ser esse mês. Mas é isso, a gente corre atrás disso para viver assim, porque é o que a gente gosta. A gente vive a nossa vida, né? E agora eu quero saber de você aí de casa. E tá parecido com seus gastos aí? Tá caro? Tá até que bom? Como que tá isso? O que vocês acharam aí? Conta pra nós aí, deixa aqui nos comentários aqui, ó. E assim a gente encerra esse vídeo de um bate-papo. Espero que vocês tenham gostado sobre esses gastos de 2 anos. E não sei, eu falei tantas vezes gastos e gastos A palavra gastos? não é tão... achei meio assim. Agora não dá pra mudar isso. É gasto ou é investimento? Eu acho que é investimento, viu? Porque são os 2 melhores anos da minha vida. E muito feliz em ter realizado o sonho de chegar até o México. Eu nem acreditava que chegaria até aqui, acho, porque foram aí 17 países e a gente foi alcançando juntos, junto com vocês, cada dia uma coisa por vez, e assim vai vivendo. Então é isso, é a vida. Já estamos aqui no México. Daqui a 2 anos é Copa do Mundo. E quem sabe, não pode ficar aqui 2 anos. Não, aí também é Até muito. chegar a Copa. A gente pode voltar de uma outra forma. Não, eu quero é Brasil, Não. tô ansiosa. Puta madre. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva e bora junto. Quem sonha em viver assim, não faz tanta matemática, não. Não se preocupe tanto, dá tudo certo. Só vai. Tem que ser igual o rádio velho, não pode ligar muito não, hein? Senão você não sai do lugar. Exato. Então, paz, amor. E pé na estrada.